Terceiro ano, dando continuação às funções orgânicas que ainda não terminamos no segundo bimestre. Hoje nós vamos ver os compostos nitrogenados. E como eu já combinei com vocês, nós vamos manter o nosso raciocínio apenas para o grupo amina e amida, que são os mais cobrados no Enem. A respeito das aminas, né, são aqueles compostos derivados da amônia, que é o NH3, com a substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por radicais orgânicos. Então, todas as aminas, elas são derivadas da amônia, que é o NH3, são 3 hidrogênios ligados a ela. As aminas, elas são bastante conhecidas, né? Porque muitas delas acabam fazendo parte de proteínas. Muitas aminas, elas produzem aquele cheiro, elas são bastante conhecidas. Algumas produzem aquele cheiro do peixe, aquele cheiro forte, né? Que é uma toxina. Nós também temos algumas drogas que são conhecidas também, né? A cocaína, a heroína, a nicotina. Temos também a cafeína, a morfina. Então, todos esses compostos, eles são dentro da função, pertencem à função orgânica amina. E como eles são derivados do NH3, eu posso ter uma amina primária, quando substitui um desses 3 hidrogênios aqui por um composto, por um grupo orgânico, tá? Mantém, então, tira um hidrogênio, fica 2, e o terceiro hidrogênio é substituído por um radical orgânico. Eu posso ter também uma amina secundária, que é quando você retira 2 hidrogênios para substituir 2 radicais orgânicos. E aí, por isso, a amina, o nitrogênio vai ficar com um hidrogênio só. E posso ter também a amina terciária, quando eu substituo os 3 hidrogênios da amônia por compostos por radicais orgânicos. No caso aqui, 1, 2, 3. Portanto, o nitrogênio aqui não fica com hidrogênio. Terceiro ano, a respeito das aminas, a coisa mais importante que vocês precisam se atentar é reconhecer uma amina, sempre pela presença de um nitrogênio, associado a ele 1, 2 ou 3 radicais orgânicos. Essa é a coisa mais importante, tá? Por isso que eu coloquei aqui amina primária, secundária e terciária. Como nós estamos estudando a nomenclatura dos compostos, tá? Vou passar para vocês 2 tipos de nomenclatura, tanto a usual quanto também a IUPAC. Agora, a nomenclatura das aminas, ela costuma ser um pouquinho mais chatinha, tá? Com relação à nomenclatura usual, ela é bastante simples. Você usa radical mais a palavra amina. Quando tem, por exemplo, aqui, né? O que vem a ser isso? Um metil. Então, seria uma metilamina. Metilamina numa palavra só. Fica metilamina, tá? Metilamina numa palavra só. Dentro da nomenclatura usual, quando você tem a amina secundária ou terciária, você começa dando um nome para o de menor carbono, tá? Como, por exemplo, aqui, metil-etilamina. Só que isso numa palavra só, metiletilamina, tá? Metil-etilamina. Eu não vou colocar aqui no quadro porque não vai caber, mas você pode anotar isso no seu caderno, tá? A gente lê metiletilamina. Existe ainda uma segunda nomenclatura usual que vocês podem observar aí, de repente, num exercício que você procurar na internet. É quando você usa um amino. Amino também pode aparecer, por exemplo, assim, ó, 2-amino, 3-metil butano.
Tá? Então, também pode ser um outro tipo de nomenclatura usual, diferente dessa primeira que o professor falou. Metilamina, metiletilamina. Tá? Então, existem essas duas nomenclaturas usuais, tá? Com relação à nomenclatura da IUPAC, nós podemos ter, né, da nomenclatura da IUPAC, já é um pouco mais simples. No caso, quando for uma amina primária, por exemplo, você segue o padrão que a gente já vem aprendendo. Prefixo, intermediário, sufixo. Por exemplo, assim, se é um carbono com ligação simples, por exemplo, né? Dentro da amina. Você tem, por exemplo, um met, de ligação simples, amina. Então, seria metanamina. O que seria uma metanamina? Um CH3 ligado a um NH2. Metanamina, tá? Agora, quando for uma amina secundária ou terciária, a gente usa a letra N, né? Veja, não precisa se preocupar tanto com a nomenclatura das aminas. Eu acho que o que você mais precisa saber, a coisa mais importante aqui, é você reconhecer uma amina do que dar um nome. Então, não fica tão preocupado assim, tá? Vocês vão observar que nos exercícios que o professor vai propor, vão ser para reconhecer, identificar o que é uma amina. Fica atento a isso, tá? E aí também pelo nome, né? Pelo nome que o exercício te dá, faz com que você perceba que também é uma amina, tá bom? Então não se preocupa tanto em como dar o nome correto, combinado? Numa amina secundária ou terciária, a gente registra a letra N no começo, tá? N-metil etanamina, ok? Seria o N indicando que tem um radical de nitrogênio, ok? Lembre-se, se atente a identificar uma amina, ela é muito mais importante você saber reconhecer o que é uma amina do que dar um nome para ela, ok? Próximo vídeo, amidas.